Olá, Libriane! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Priscila Lira e esse é o canal Sou de Libra. E no vídeo de hoje eu vim trazer para você esta maravilhosa bolsinha no formato da cabeça de um ET. Tá bom? O que mais? Que mais? E foi pensando nisso que eu fiz essa bolsinha não apenas com uma forma de usar, mas com 3 formas diferentes. E a primeira forma de usar é como uma bolsinha normal, com uma alça comprida, onde você usa tanto na lateral do braço como em transversal. A segunda forma de usar é como mochilinha, onde você pode pendurar ela nas costas de várias formas. E a terceira forma de usar é como pochete, onde você pode passar o seu cinto por esses passadores e amarrar ela na cintura, prender ela na cintura, como queira chamar. E fala sério, quem que não ia gostar de andar com uma cara de ter amarrado na cintura? Pelo menos eu ia adorar. E foi por isso que eu fiz a minha. E os materiais que eu utilizei para fazer esta bolsinha linda estão aqui na descrição do vídeo. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, é só me seguir lá no Instagram. E, sem mais delongas, bora ver como faz? E para começar a fazer todo esse processo de criação da bolsinha, eu pego uma folha de caderno, dobro ao meio e com uma caneta eu vou riscando o que eu acredito ser metade do rosto ou da cabeça de um ET. Depois de riscado, eu corto o meu molde e aí eu percebo que ficou realmente uma caca. E eu troco de ideia e opto por utilizar uma tampa para facilitar no formato da cabeça e depois eu só venho puxando o que seria ali o formato do queixo. E aí sim eu corto e fico muito mais satisfeita com esse novo molde. Eu risco também o formato dos olhos e mesmo não gostando eu acabo fazendo um outro molde de formato de olho, marco e recorto. Mas lá no final eu percebi que isso foi inútil, então se você quiser pular esse passo, pode pular porque no meu caso ele foi inútil. Com o molde pronto, eu marco ele 2 vezes no papelão e depois eu venho com o estilete fazendo um corte bem devagar para garantir que ele vai ficar no formato que eu marquei. Porque se eu deslizasse o estilete de maneira que não fosse delicado, podia ser que o corte ficasse meio torto e deixasse rebarbas para ter que aparar depois. Então parece que eu tô cortando bem rápido, mas na verdade eu fui cortando bem devagarinho e acelerei o vídeo na edição. Com as 2 bases cortadas, eu peguei um pedaço de tecido verde que eu tinha aqui em casa e só medi para ver se ele era o suficiente para encapar metade de cada uma das bases. E como ele era suficiente, eu só cortei para dividir o pedaço que seria para cada uma das bases e já comecei a encapar, passando cola na lateral do papelão e segurando até fixar. E depois do forro colado, ele fica assim. É só tirar as rebarbas e pronto! Agora eu venho com uma caneta e marco a letra F na base que eu quero que seja a frente da bolsa. E marco a letra C na base que eu quero que seja as costas da bolsa. Agora com uma fita métrica, eu venho envolvendo todo o diâmetro da minha base, para saber quanto de EVA eu vou precisar para fazer toda a volta da minha bolsa. O meu deu 60 centímetros. Com essa medida, eu vou cortar 2 tiras de 10 centímetros de altura, uma por 30 centímetros de comprimento e a outra por 34 centímetros de comprimento. A tira menor vai ser onde eu vou colocar o zíper, e para isso eu vou fazer uma marcação, dobrando ao meio a tira na horizontal e marcando essa linha, e depois na vertical, marcando também a linha. Assim eu vou ter o centro. A partir daí, vou marcar 18 centímetros, que é equivalente ao tamanho do meu zíper, e mais meio centímetro a partir da linha maior. Vou cortar nessa linha de meio centímetro, assim terei o espaço de 1 centímetro referente ao corredor do zíper. Agora, vou marcar 1 centímetro nas laterais da minha tira. Vou marcar com a parte não cortante de uma tesoura e com a própria tesoura vou dar picotes nessa lateral de 1 centímetro que eu marquei. Eu repito isso também com a peça de 34 centímetros.
Depois disso, eu dobro a peça ao meio e marco qual é o centro, e eu faço isso também com a peça de 34 centímetros. E utilizando o molde, eu marco também parte central, tanto da base da frente quanto da base de trás. E esses pontinhos vão servir para me guiar na hora de colar e assim a minha bolsa não ficar torta. E chegou a hora de colar. Eu estou utilizando um pincel de silicone para espalhar a cola na parte onde vai receber o meu zíper. Para uma boa fixação, a cola de contato precisa ser aplicada nas duas peças e também precisa se aguardar de 5 a 10 minutos para a secagem da cola, pois seca ela cola muito melhor. E depois de seco, vou aplicando a peça no zíper com muito cuidado, para que o zíper se encaixe perfeitamente no vão dedicado a ele. E depois de colado, eu confiro se o zíper está abrindo e fechando normalmente. Agora, eu vou passar cola nas extremidades do zíper e em 2 pedacinhos menores de EVA. Isso vai dar maior resistência a essas extremidades que são tão delicadas. Enquanto essa cola seca, eu vou cortar 2 tirinhas de 2 centímetros de largura por 10 de altura. E nelas, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz para marcar o centro quando eu fui aplicar o zíper. Feito isso, com uma régua, vou marcar 2 centímetros de cada lado a partir da linha central menor. E dentro desse espaço, eu vou passar cola e esperar secar. E enquanto eu fazia isso, as extremidades do zíper já secou, então posso colar o EVA para melhorar a resistência. Agora eu volto com aquelas 2 tirinhas que eu passei cola, dobro uma das laterais até chegar à linha do centro e faço o mesmo com a outra lateral. Assim, eu vou ter uma alcinha puxadora, que vão ser das laterais para a bolsa transversal. Com isso feito, eu aplico cola na parte que ficou aberta da alcinha e espero secar. E enquanto seca, eu marco a metade da onde tem o meu zíper e passo cola também, porque é aí que essa alcinha vai ser colada. Depois de seco, eu grudo as laterais da alcinha, dando o formato de alça. Então eu passo cola, espero secar e junto na onde tem o zíper, bem naquela linha da metade que eu dobrei. Agora chegou a hora de marcar para que lado eu quero que o cursor abra a minha bolsa. Aonde tem o F, eu sei que vai ser a minha frente. E então, depois de escolher para que lado que eu quero que o meu zíper abra, eu marco a letra F, para saber que aquela é a parte da frente. E eu aplico cola apenas naquele 1 centímetro que foi picotado. Eu repito esse processo também com a tira de 10 por 34 e, obviamente, com a base. E depois de seco, eu começo a colagem. Eu utilizei uma caixinha por baixo para facilitar e eu começo a colar pelas linhas que eu marquei, delimitando o centro. A partir daí, não tem segredo. Vou dobrando um por um dos picotes que dei com a tesoura. Começar por essa marcação no centro é extremamente determinante para que o zíper não fique torto. Aproveita que eu estou quase terminando de colar e deixa o seu like. E por incrível que pareça, mesmo sabendo que o zíper está funcionando, a cada etapa eu vou conferir se o zíper está abrindo. E depois de colar da parte de cima, é hora de colar a parte de baixo. E eu faço do mesmo jeito. Começo pelo ponto central e vou dobrando os picotes que eu dei com a tesoura. Lembrando que nesse caso eu não colo em cima, eu deixo 2 picotinhos sem colar, justamente para fazer a colagem antes de onde tem o puxador. E o processo é o mesmo, basicamente, passa a cola, espera secar e depois gruda as duas partes. E para facilitar o meu processo de colagem, eu procuro um objeto que tenha mais ou menos a altura de 8 centímetros, que também é a largura da minha bolsa, e isso vai facilitar muito.
Depois de ter encontrado esse objeto, eu coloco ele dentro da bolsa e vou começar a aplicar a cola na parte externa da base das costas. E depois vou aplicar cola também nos picotes que eu dei com a tesoura, cuidando para que a cola não escorra além desse 1 centímetro, senão vai ficar manchado dentro da bolsa. Com a cola seca, o processo de colagem é muito fácil. Eu encaixo a base dentro da bolsa e eu cometi um erro de não centralizar os pontos, mas como a distância era mínima, não fez muita diferença. Então, se você for fazer, centralize os pontos para que a sua bolsa não fique torta. A minha não ficou, mas foi porque eu dei sorte. E aí eu vou fazendo o mesmo processo que eu fiz antes. Vou dobrando os picotes. E nesse caso, sempre vou dando uma baixadinha no papelão da base para conseguir enxergar aquela linha de 1 centímetro que eu vinquei com a tesoura. E como sempre, aquela conferida básica no zíper. Agora, eu vou cortar 3 tiras de 2,5 por 10. E eu vou repetir com elas o mesmo processo que eu fiz para as alcinhas laterais da bolsa. E depois de posicionados, eu os colo. E esses serão os puxadores da mochilinha. Agora eu venho com aquele molde que eu fiz lá no início, dobro ele no meio e dobro ao meio de novo. Assim, eu teria a distância exata que eu tenho que deixar para cada um dos passadores onde vai ser a pochete. Depois de marcado esses 3 pontos, eu corto 3 tiras de 10 centímetros de altura por 3 de largura. E marco 2 centímetros em cada uma das extremidades. Agora, com a própria mochilinha, eu tiro o molde da parte da frente, onde não tem nenhum puxador. E eu recorto 2 vezes esse molde, um para a parte das costas e outro para a parte da frente. Com a parte das costas, eu pego o molde de papel e marco aqueles 3 pontinhos que eu marquei na base do papelão. A partir daí, eu marco 3 linhas de 3 centímetros, 5 centímetros acima deles, eu marco também outras 3 linhas de 3 centímetros e venho cortando com o estilete. Com todos os buracos abertos, eu vou pegar cada uma daquelas tiras de 3 por 10 e vou encaixar dentro desses buracos. E com os 3 passadores da pochete encaixados, eu vou passar uma régua por entre eles. Depois, eu venho com a cola, aplico na aba encaixada e também na parte que vai ser encostada na aba. E depois de seco, eu vou colando um a um dos passadores da pochete. Terminado isso, a parte das costas está quase pronta. Agora, é só vir com a cola de contato, aplicar na base de papelão e aplicar na parte do acabamento das costas, esperar secar e fazer a colagem. E quando eu digo esperar secar, eu quero dizer esperar secar mesmo, a ponto de que você consiga tocar e que a cola não grude na sua mão. No entanto, cola com cola, gruda perfeitamente bem. Tome cuidado na hora de encaixar, caso você for fazer, porque uma vez encostado cola de contato com cola de contato, é muito difícil tirar sem estragar o EVA. E se assim como eu, você tiver uma mão de mestre de obras para fazer, o acabamento vai ficar perfeito. Agora é só colar a parte da frente e o esquema é o mesmo. Aplica cola nas 2 partes e espera secar e depois junta tudo.
E para fazer os olhos, eu fiz novos moldes, cortei no EVA preto, passei a cola de contato apenas em um dos lados, porque para esse detalhe eu não preciso de tanta resistência. Esperei secar e depois eu encaixei da maneira como eu achei melhor. Na verdade, eu fiquei bem insatisfeita com a posição desses olhos, mas depois de colado, não tinha mais o que fazer. E nesse momento é completamente opcional você pegar uma tirinha de EVA bem fina e marcar como se fosse uma boca. Eu até tentei, mas como o meu ET estava querendo ficar com cara de bravo, eu acabei desistindo. E chegou a hora das alças. Eu usei a largura da própria régua para fazer 2 tiras do mesmo tamanho. Eu fiz essas 2 tiras do mesmo tamanho sem medida alguma, porque eu tinha um resto de bolsa que eu ia utilizar nesta alça. E mesmo que essas tiras de EVA ficassem muito grandes, eu poderia cortá-las depois. Com as 2 tiras cortadas, eu passei cola em uma das extremidades de cada uma das tiras. Depois de seco, eu vim e colei uma na outra. E aí, eu apliquei cola por toda a tira e esperei secar. Depois de seco, eu peguei uma das laterais e fui dobrando até passar um pouco da linha do meio. E eu fiz isso por toda a extremidade da tira, do começo ao fim. Terminado esse processo, eu apliquei cola novamente por toda a extensão da tira, somente na parte em que eu dobrei. E depois de seco, eu vim com a parte que já tinha sido aplicado cola anteriormente e dobrei por cima do que o que já tinha sido dobrado. Acho que pela imagem dá para entender. Agora eu venho com 2 ilhós pequenos, um alicate de unha e faço um pequeno furo a 1 centímetro da extremidade da ponta. Depois eu pego o ilhós, passo por dentro do buraco, cuidando para que não rasgue o EVA. Depois eu venho com o alicate, posiciono o ilhós e aperto. Repito isso com a outra extremidade e aí eu tenho a minha alça. Agora, com essa corrente que já tem ganchinhos que eu tirei de outra bolsa, eu vou abrir uma das argolas e apertar encaixando no ilhós que eu coloquei na tira de EVA. Eu faço isso dos 2 lados e a minha alcinha está pronta. Caso você não tenha esse tipo de alça para reaproveitar de uma bolsa, você pode colocar uma argola de chaveiro, daquelas que a gente usa na chave de casa. Se você tiver gostado desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like e com certeza compartilhar com aquela sua amiga que adora ETs. E se você não tem uma, trate de arrumar uma amiga que adora ETs, porque ETs são legais. Se você tiver ficado com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu com certeza vou responder as suas dúvidas. E se você ainda não é inscrito, faz favor de se inscrever, porque isso ainda é de graça. Já aproveita e ativa o sininho de notificações, porque assim que sair vídeo novo, você será notificado sobre o conteúdo maravilhoso que está por vir nesse canal. E esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado e que você tente fazer uma bolsinha aí. Não necessariamente precisa ser no formato de ET. E outra coisa, não se prendam muito às medidas que eu usei na minha bolsinha, porque isso vai depender do tamanho do molde. Como eu fiz um molde com uma tampa, eu não consigo passar as medidas exatas da tampa que você vai usar. Então é sempre interessante você mesmo tirar as medidas da sua bolsinha no seu processo de criação, para não ter erro de você cortar a menos. Um beijo! E até o próximo vídeo!